Oi, Pirapora, e batendo bumbo. Oi, Bariri, quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. Quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. Aí novamente. Oi, Pirapora, oi, Bariri, quem tem dinheiro vai, quem não tem que fique aí. Quando já voltava para a terceira vez, aí todo mundo fica. Oi, Pirapora, oi, Bariri, oi, Pirapora, oi, Bariri. Esse é o Carlos Alberto Caetano, ou o seu Carlão do Peruche, como ele é conhecido. Enquanto bate com as mãos na mesa para dar o ritmo da música, ele nos conduz para a década de 30, para dentro de um barracão nas margens do Rio Tietê, na festa de Bom Jesus de Pirapora, em Pirapora do Bom Jesus, interior de São Paulo. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Esse barracão é onde os negros se reuniam para jongar. O jongo é, eu posso dizer que é o embrião do samba, as coisas da jongo. Então, minha mãe falava, Zeca, meu pai é José, né? Zeca, onde é que você vai com o menino? Eu já volto já. Enquanto isso, a mãe ia para a igreja cumprir as obrigações religiosas da festa. Inclusive eu mesmo, se eu vim conhecer a igreja, eu já era pai já. A família ia todos os anos, de São Paulo até Pirapora, para celebrar o Bom Jesus no mês de agosto. Nessas idas e vindas, é que o menino Carlos foi aprendendo a tocar. E mais que isso, a tomar gosto pelas festas que o povo negro fazia. Desse gosto, veio a dedicação a uma festa que ele considera tão sagrada quanto a de Pirapora: o Carnaval. Eu sou a Camila Rodrigues da Silva, da Alma Preta, junto com a Luana Ibelli, do Brasil de Fato, e apresento Memórias de Batuque, a história viva e negra do samba paulistano. Nessa primeira temporada, nós vamos conhecer pessoas que fizeram e fazem o Carnaval de São Paulo acontecer. Se você não é uma pessoa apaixonada por carnaval como eu, talvez nunca tenha ouvido falar do seu Carlão. Mas, se você já se pegou dançando ao som de um samba enredo ou ficou sem palavras ao ver a grandeza de um desfile no AMB, você precisa saber que ali tem dedo desse mestre. Eu tô falando de alguém muito importante. É por isso que esse episódio é dedicado a ele, a memória viva de todas as transformações da maior festa popular de São Paulo. Fundador da Unidos do Peruche, um dos pioneiros das escolas de samba, defensor e depois crítico do sambódromo. Sim, é isso mesmo. E a gente vai contar essa história toda. A Camila conheceu seu Carlão em 2006, quando ela fazia o trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Junto com a Milena Otuca, ela escreveu um livro-reportagem sobre a Embaixada do Samba Paulistano, um grupo criado para valorizar a memória de quem vive pelo carnaval em São Paulo, assim como seu Carlão. E naquela época, ele estava com 76 anos e tinha uma memória excelente, capaz de se lembrar de datas e locais como poucos. Essa gravação com seu Carlão é histórica. Por isso, nós achamos que valia a pena incluir no episódio, apesar da qualidade. Então, eu te aconselho a colocar o fone, caso ainda não esteja com ele, ou aumentar o som. Eu prometo que vai valer a pena. Apesar de andar despercebido pelas ruas da Casa Verde, que é o bairro onde ele mora até hoje, esse senhor alto, magro, negro e que quando sorri, aperta os olhinhos, é uma das grandes personalidades das escolas de samba paulistas. Mas antes da gente falar do Carlão embaixador, nós vamos voltar para as histórias do menino Carlos. Tem um ditado africano que diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Isso quer dizer que toda a comunidade é responsável pela formação de uma pessoa. Pensando na trajetória do Carlão, eu fico me perguntando, o que é preciso para criar um sambista?
O seu Carlão passa pelos 3 territórios negros paulistanos, né? Então isso marca a experiência de vida dele. Esse é o Bruno Baronetti. Ele é pesquisador do Carnaval de São Paulo e autor do livro O Cardeal do Samba, Memórias do Seu Carlão do Peruche, lançado em 2019. Então o seu Carlão ele nasce na Barra Funda, na Rua Pirineus. Com 15 anos de idade, ele vai morar na Bela Vista, onde ele vai ter contato, inclusive, com o Vai-Vai, ele vai ter contato com a Lava Pés, que é onde ele começa a sair. O Vai-Vai, nessa época, era um cordão carnavalesco. E a Lava Pés, a primeira agremiação de carnaval de São Paulo a se autodenominar escola de samba. É um pouco difícil pra gente que vive em São Paulo, hoje, pensar na Barra Funda, na Bela Vista ou na Liberdade como 3 territórios negros. Mas quando o seu Carlão nasceu, essa área era ocupada pelo povo preto que saía do interior para trabalhar na capital. O mesmo povo que rumava para Pirapora uma vez por ano para não perder suas raízes. Vinha gente de tudo quanto é lugar para Pirapora de Bom Jesus na festa do santo. Vinha gente de Tietê, de Campina, Piracicaba, toda aquela região, Bariri, que vinham prestar homenagem para o santo, né? A festa do Bom Jesus é celebrada todo dia 6 de agosto, em homenagem a uma imagem de Cristo que foi resgatada por pescadores no rio Tietê em 1725 e que se acredita fazer milagres. Te lembra alguma coisa? Pois é, a história lembra um pouco a de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada no rio Paraíba, também por pescadores negros, só que alguns anos antes. Então você tinha 2 partes nesse festejo, né? As 2 partes, eu odeio essa definição que fazem, que fala uma parte sacra e uma parte profana, porque tudo é sacro, a única diferença é a linguagem que é construída. Então você tinha uma parte sacra católica, né, que fazia parte do catolicismo oficial, que eram as procissões lá do Bom Jesus, as missas, aí as ladainhas que aconteciam dentro do calendário oficial, dentro da igreja. Essa parte que o Bruno relembra era aquela que só a mãe do Carlão frequentava. E você tinha uma outra religiosidade, você tinha outros códigos que aconteciam no barracão, que eram esses festejos de matriz africana, de religião de matriz africana, e esses festejos que faziam esse sincretismo dessas religiões afrocatólicas, que ocorriam nesses barracões. E era nessa parte que o Carlão e o pai dele passavam alguns dias. Tá bom, e noites também. Era ali que acontecia o jongo, que o seu Carlão definiu lá no início como o embrião do samba. O jongo é uma dança, um ritmo ligado principalmente aos escravizados que foram trazidos da região Banto, onde hoje estão localizados países como Congo, Angola e Moçambique. O jongo, que nós chamamos de partido alto, né? No interior fica, o pessoal do nosso interior chama de caipira desafio, no Nordeste é repentista, no meio do samba é partido alto. Se eu canto alguma coisa, você responde, botamos no refrão, torna a cantar, você responde e isso vai indo. Ele cantava assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vai tirar fora, vai Bariri, vai tirar fora, fique aí, ei, tira fora, em Barueri, ei, tira fora, em Barueri. Quem tem dinheiro vai, oi, quem não tem que fique aí. Quem tem dinheiro vai, oi, quem não tem que fique aí. Mas eu queria entender ainda quais aldeias ajudaram a criar o seu Carlão, homem do Carnaval de São Paulo. Para isso, eu vou precisar dar uma pausa na história pessoal dele, para olhar para a história da população negra e da cidade. Nas margens do lendário Tietê, uma nova cidade surgiu. Dois grandes momentos acontecem. O primeiro momento é quando essa população, a partir da década de 10, 15, é colocada ali para as periferias, que é bairro da Liberdade, Bexiga, né, Bela Vista, Barra Funda. Esse é o Tadeu Augusto Mateus, mais conhecido como Tadeu Caçula. Ele é sociólogo, pesquisador da história do povo preto em São Paulo e também é sambista, nascido numa família que ajudou a construir o carnaval da cidade.
Para você ter uma ideia, os pais dele se conheceram no desfile da Unidos do Peruche, em 1958. Então essa população começa a se organizar em torno das suas próprias práticas culturais. Não é à toa que você vai ter alguns espectros que são organizados para poder aquilombar essas famílias para dentro desses espaços. Time de futebol, irmandades, né, cordões carnavalescos. Minha gente saia fora da janela, venha ver, oi, venha ver, o grupo da Barra Funda está querendo aparecer. Nessa época existiam 3 carnavais na cidade. Um carnaval burguês, branco e rico, que era o Carnaval do Corso, feito na Avenida Paulista com carros e desfiles. E esse mesmo grupo também fazia festas à moda veneziana, com bailes de máscaras, aquele carnaval de salão. Também tinha um carnaval pobre operário, em bairros como Brasa, Vila Esperança, Lapa e Amoca. Esse também era branco e tinha bailes, sobretudo clubes étnicos, mas ocupava também as ruas com festejos e grupos de bandas militares. E tinha um terceiro carnaval na cidade, que era negro e pobre, como o Bruno Baronetti explica. Esse carnaval negro pobre tem como marco inicial 1914, que é quando Dionísio Barbosa, seu irmão Luiz Barbosa e outras lideranças ali da Barra Funda fundam o Grupo Carnavalesco Barra Funda, como um cordão carnavalesco. Os cordões já existiam no Rio de Janeiro e o Dionísio traz essa ideia do desfile em cortejo para São Paulo. O instrumental desses primeiros cordões se caracteriza pela influência das fanfarras e do samba rural, como que era feito em Pirapora do Bom Jesus. Então você vai ter o bumbo, você vai ter o surdo, então você vai ter instrumentos de marcação, né, que são típicos desse samba rural. Então, porque o que acontece? São Paulo é uma cidade feita pela imigração, e essa musicalidade do tambu, essa musicalidade do jongo, essa musicalidade, né, desses chamados sambas, né, que o samba designava uma festa, designava essa reunião, muito mais do que um gênero musical. O samba como gênero musical vai se consolidar lá nos anos 30, então vai ser essa confluência, né, do que acontecia nessas festas rurais. Então esses instrumentos vão ser trazidos para São Paulo, vão ser incorporados a esses outros instrumentos, né, de fanfarra, como instrumentos percussivos, né, como caixa de guerra, e também há instrumentos de sopro, né, como bombardino. Você vai ter alguns instrumentos de sopro também, tuba em algumas ocasiões, etc. E isso vão constituir esse instrumental que vai se caracterizar, né, os cordões carnavalescos. Outro aspecto que caracteriza a sonoridade desses cordões é que os instrumentos graves não cumprem só a função de marcação, eles também são solistas. Esse é um traço dos sambas rurais que é incorporado ao Carnaval de São Paulo. E a partir da influência do cordão Barra Funda, outros grupos vão surgir. E aí outros grupos vão se espelhar no Grupo Barra Funda, que é o caso do Campos Elíseos, que é fundado em 1917, que vai se espelhar muito na experiência do Grupo Barra Funda, e a partir dali você tem outras experiências, vários outros cordões que vão surgir a partir disso com essa estética também, com bumbos, com balizas de bastão, com estandarte. Também é o caso de cordões como Fio de Ouro, Rosas Negras, Coração de Bronze, Vai Vai, Flor da Mocidade e de muitos outros. Ou seja, o cordão Barra Funda foi o estopim, o pontapé inicial para o carnaval das escolas de samba de São Paulo como ele é hoje. Com o tempo, o centro se expandiu e bairros como Liberdade, Bexiga, Bela Vista e Barra Funda deixaram de ser periferia. E, novamente, o povo preto foi empurrado para longe. Sem o terreiro da escola, já não posso mais sambar. Sambista sem o largo da banana, a Barra Funda vai parar. Porque a gentrificação já está pensando em ocupar esse espaço e coloca, sobretudo, em grande volume e escala para o lado de cá da Zona Norte. É quando as famílias negras passam para o lado de lá do rio.
Isso acontece quando São Paulo ganha a hegemonia econômica a partir da ascensão do café no Sudeste e começa a se transformar numa metrópole. No final da década de 40 e início da década de 50, as famílias negras passam a ocupar a Zona Norte, lugares como a Casa Verde e o Parque Peruche. Mas mesmo marginalizados, esses grupos ressignificam os espaços que passam a ocupar. Então, quando essas famílias vêm para cá, elas começam a se organizar em torno também desses nichos de sociabilidade ou de aquilombamento em torno das suas práticas culturais, que é o caso, por exemplo, que acontece aqui com a criação das primeiras escolas de samba. O que se tem então é a população preta de São Paulo incorporando as influências do samba rural ao carnaval, ao mesmo tempo em que cria cordões e escolas de samba. E junto com times de futebol, terreiros de candomblé, grupos de capoeira, desenham e marcam os territórios que são forçados a ocupar. E o seu Carlão nessa história toda? Adolescente, ele sai da Barra Funda e vai morar em outro território negro, a Bela Vista. Nessa época, ele trabalhava como engraxate na Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde muitos jovens negros se encontravam para fazer samba. Eram os anos 40, e o rádio era o grande veículo de comunicação do país. As emissoras ficavam naquela região, então eles tinham contato com grandes estrelas da música, músicos profissionais que iam engraxar os sapatos. E entre uma engraxada e outra, uma batucada e outra, eles também iam desenvolvendo uma musicalidade. E a grande formação musical, em termos de conjunto, para o seu Carlão foi a vivência na bateria de veludo da Escola de Samba Lava Pés. Então, a bateria do mestre Ginésio, que ele vai ficar dos 15 aos 25 anos, são 10 anos, né, chaves ali da vida dele, onde ele está aprendendo, onde ele vai tocar todos os instrumentos dessa bateria, onde ele vai aprender a tocar a percussão, todos os instrumentos. Isso também constitui a formação dele musical. Eu tocar tamborim. Na época do tamborim, posteriormente eu toquei taró, toquei frigideira, instrumento de percussão todos. Bumbo, surdo, ajudava a organizar a lavatéria, ensaiava o pessoal. Tamborim, taió, frigideira, bumbo, surdo, organizava o pessoal, ou seja, ele fazia de um tudo, né? Parecia tudo muito bom, mas em 1955, aos 25 anos, o seu Carlão passou por uma situação que mudou sua vida, e talvez também a história do Carnaval de São Paulo. A Donice Negra, seu Chico Pinga, tinha um Chico Pinga mais branco, e foi embora, ela foi embora. Vê a situação, nós do Lago São Paulo segurando aquele grosso no pessoal. A verdade foi embora. O Mário Gago falou. Porque ele seguiu ela, né? Foi ele falou pra mim, a verdade foi embora. E nós que foi embora nada mais. Eu mandou segurar aqui, foi embora nada. Ela foi embora com o seu Chico. Vinha senhora de Piracicaba, gente de Tietê, gente de Campinas, de tudo quanto é lugar, nós vinham para sair na Lava Pés. Os mais velhos. Eu não sei como é que a Eunice deixa a escola na mão dessa molecada irresponsável. Molecada irresponsável. Isso foi a gota d'água para o seu Carlão, que já não estava totalmente satisfeito. Ele chamou a atitude da madrinha Eunice de desinteligência. E nunca mais colocou os pés, desculpe a repetição, nunca mais colocou os pés na Lava Pés. Por um tempo, ele passou a fazer parte do cordão do Vai-Vai, que ainda não era escola de samba na época. Mas, conversando com outros ritmistas da Lava Pés, veio a vontade de criar uma agremiação. Vamos tirar uma escola daqui, vamos tirar. Esse é no ano de 1955, o último ano que eu saí na Lava Pés. E vamos tirar uma escola daqui. Nós sem recursos, sem nada, uma época difícil. Não, porque ainda a sociedade ainda não aceitava a nossa cultura. Chegou a filial do samba, aqui ninguém é bamba, mas tem um ideal, é incentivar. E apesar de todas as dificuldades, no ano seguinte, 1956, nasceu a Unidos do Peruche. Então a Peruche, ela surge
a partir de um time de futebol que também existia ali, assim como o Vai-Vai. Então você tinha uma outra experiência muito forte ali, era o futebol de várzea. Então esses homens negros, eles frequentavam esse futebol de várzea. Então você tinha um grupo que já existia ali no Peruche, você tinha esse time de futebol. Então você vai ter essa construção em 56, né, do seu Carlão, junto com outras lideranças, né, o seu Cachimbo, o Boi Lambeu, e outros nomes, né, de homens e mulheres. Pode esquecer também que o Peruche é uma escola de samba que vai ter uma comunidade feminina muito forte também. A genuína melodia nacional. Juntando todas as forças da comunidade, a Peruche já entrou forte no carnaval. Aqui o material humano aqui sempre foi forte, fortíssimo. Mesmo porque eu saía na lava-pés e muitos me acompanhavam. Tem elementos aqui que saíam em outras escolas de samba que chamavam Rosas Negras, ali do lado do Paraíso. Muitos dos que moravam aqui reforçavam essa escola Rosas Negras. Havia tido uma escola de samba que chamava-se Ritmos do Morro. Mas não sei por que motivo parou de sair esse Ritmo do Morro. Então todo esse material humano, quando nós organizamos a Unidos do Peruche aqui, essas pessoas, bem mais velhas do que eu também na época, vieram reforçar a Unidos do Peruche. Tanto que a Unidos do Peruche nasceu grande. Não via no dia de hoje uma escola que começou, na época era primeira, segunda e terceira categoria. Hoje, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro e especial. Na época era categoria. E nós saímos como tal na terceira categoria. E fomos campeão, primeiro ano. Por quê? O pessoal tudo tarimbado. Tudo experiente. A Peruche estava no auge, mas ainda assim o Carlão achava que o carnaval precisava de alguma organização, ideia que era compartilhada com colegas de outras agremiações. Mesmo sem esperança de que fosse darem alguma coisa, eles se uniram e bateram na porta do prefeito da época, o Faria Lima, em 1967. E, para surpresa de todos, o chefe da cidade aceitou recebê-los. Além do seu Carlão, também apareceram a madrinha Eunice, da Lava Pés, o seu Nenê, da Nenê de Vila Matilde, o Pé Rachado, do Vai-Vai, o seu Mala, do Acadêmicos do Tatuapé, e o Inocêncio Mulata, do Camisa Verde e Branco. Os radialistas Moraes Sarmento e Evaristo de Carvalho também foram acompanhá-los. E logo o prefeito quis saber do que eles precisavam. A turma foi falando: espaço, transporte, segurança, decoração. Até que alguém sugeriu pedir dinheiro também. Eles não esperavam, mas o prefeito concordou. O então prefeito Faria Lima, que já tinha uma experiência com o carnaval, porque veio do Rio de Janeiro, chegou a ter contato com a Mangueira e entendia que o desfile dos cordões carnavalescos ali também podia ser um potencial para poder pensar a questão de um turismo na cidade, de uma atividade cultural que pudesse entrar também em políticas públicas de cultura na cidade. Essa história do prefeito conhecer o carnaval rendeu uma gafe do seu Carlão que merece ser contada. O Faria Lima tinha falado para eles que fazia parte da Estação Primeira de Mangueira, no Rio. Mas o seu Carlão não acreditou e ainda comentou no ouvido do seu Mala: sai na Mangueira nada, esses políticos aí só querem voto. Sai na Mangueira nada. Só que o prefeito leu os lábios do Carlão e quis provar a história. Depois que a reunião acabou, ele chamou o Carlão num canto, tirou uma carteirinha da Mangueira do bolso e mostrou: eu saio na Mangueira. Seu Carlão conta essa história lembrando que morreu de vergonha com a situação e que os outros participantes da reunião não entenderam nada. Tirando o seu Mala, que se acabou de rir. Causos à parte, o Carnaval de 1968 sai pela primeira vez na Avenida São João, com o apoio da prefeitura e mais parecido com o que a gente conhece hoje, e isso fez uma diferença enorme na vida das escolas de samba. Por conta disso, Madrinha Eunice, seu Nenê, Pé Rachado, seu Mala e o seu Carlão ficaram conhecidos como os 5 cardeais do samba da cidade de São Paulo. Esses sambistas vão ao Rio de Janeiro
pega a dinâmica de organização do regulamento, dos critérios e parâmetros de julgamento das escolas de samba do Rio de Janeiro e trazem para São Paulo. A ideia de copiar as regras do Rio foi necessária porque eles não tiveram tempo de pensar em critérios próprios para apresentar para o Faria Lima. Então acharam melhor se basear em quem já tinha experiência. Outro efeito da oficialização da festa foi o fim dos cordões carnavalescos. A maioria deles foi incentivada a se tornar escola de samba, mas a gente conta essa história num outro momento. A biografia do samba é linda, não vou narrar, porque o tempo não me favorece. A Peruche passa por uma fase de glórias. Foi campeã de 65 a 67 e levou o vice até 71. Uma das regras do regulamento do concurso dizia que os enredos tinham que falar sobre a história e a cultura nacional. E assim foi. Teve samba sobre o centenário do Rio de Janeiro, uma exaltação a São Paulo, homenagem ao compositor Carlos Gomes e, claro, a festa de Pirapora. Sim, aquela mesma que o seu Carlão frequentava. Tudo muito bonito, só que no meio da avenida tinha um regime militar. Ser perseguido e ter suas manifestações culturais alvo de preconceito não é novidade para os pretos. Agora, imagina a ditadura assistindo vários pretos reunidos numa associação bem organizada com enredos que falavam da vida do povo. Essa geração de fundadores de escolas de samba, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né, seu Nenê, o seu Carlão, do Peruche, você percebe que ali tudo era política. Chamamos os heróis da independência, presente. Em 1972, a Peruche decide cantar a Chamada aos Heróis da Independência, um samba-enredo de autoria de Geraldo Filme, que não passou despercebido pela censura e fez a escola passar por um dos episódios mais tenebrosos do carnaval paulistano. Quando chega em janeiro, né, antes do desfile, tem um episódio muito mal contado em que a polícia invade a quadra da Unidos do Peruche, metralha a quadra, destrói os instrumentos e o Geraldo Filme some durante 15 dias. Né? Então, há esse episódio. E aí depois o Geraldo Filme volta e confessa pro seu Carlão que ele tinha ficado preso ali no DOPS, ali na região ali onde hoje é o Memorial da Resistência, ali na Luz, e que tudo isso foi por causa do samba. O Bruno nunca encontrou documentos dessa prisão do Geraldo Filme. Mas como a gente está falando de uma ditadura, nem todos os crimes ficaram registrados. Os policiais foram decididos a destruir tudo o que encontraram pela frente, instrumentos, alto-falantes, agrediram integrantes da escola. O seu Carlão teve uma costela quebrada e uma marca que carrega até hoje no corpo. Mas se a intenção era coibir o desfile de 72, os militares falharam. Há poucos dias do carnaval, a solidariedade das escolas de samba como Vai Vai, Camisa Verde e Branco e Mocidade Alegre fez com que o Peruche se reerguesse. Nem a força da ditadura pôde calar o desfile. O seu Carlão se manteve como presidente da Peruche até 1985. Várias vezes a escola ficou perto de ganhar o título e acabou não chegando lá. Mas nem por isso ela deixou de ditar moda no Carnaval de São Paulo. Nos anos 80, por exemplo, trouxe Jamelão do Rio de Janeiro para ser intérprete dos sambas enredo. E para coroar, em 89, contratou o lendário Joãozinho 30 como carnavalesco. O Joãozinho é um dos grandes nomes, né, da estética carnavalesca no Rio, e a Peruche traz isso para São Paulo, e as outras escolas vão rapidamente, né, no início dos anos 90, atrás disso, e é o padrão que se estabelece em São Paulo a partir dos anos 90. Desde 2020, a Peruche disputa o Carnaval no Grupo de Acesso 2, que é a terceira divisão do Carnaval de São Paulo. Apesar de ter feito parte da gênese e ser um dos responsáveis pela oficialização do Carnaval, seu Carlão se tornou um crítico do modo como a festa tem sido realizada. Numa entrevista à Alma Preta, em 2020, ele disse o seguinte:
Uma série de coisinhas, regulamentos, que tirou toda a espontaneidade, a liberdade do samba, dos movimentos. Hoje é tudo automático, você tem que fazer isso, aquilo, parece que é tudo mecanizado. Isso tirou, ao meu entender, a beleza da cultura do samba. O sambódromo, construído no início dos anos 90, para ele foi uma grande decepção. De potencial para valorização do samba e do carnaval, o local se tornou algo que acabou confinando os desfiles num espaço fechado e monitorado, longe da vivência democrática das ruas. E acabou fazendo com que uma festa feita por pretos e pobres para ocupar o espaço público se tornasse uma mercadoria, nas mãos de pessoas que só se preocupam com lucro. Bruno Baronetti acredita que a crítica do seu Carlão tem um quê de saudosismo geracional. Mas nem por isso deixa de ser plausível. Hoje as escolas de samba, elas movimentam milhões. A escola de samba, ela é uma agremiação, ela é uma empresa. A partir dos anos 90, as escolas passaram a trabalhar numa lógica focada na produção de um espetáculo que é vendido para o público, para uma emissora de televisão e para a Prefeitura de São Paulo. Imagens ao vivo do Sambódromo de São Paulo, visto de longe, todo iluminado, aguardando a próxima escola que já está na concentração. Unidos do Peruche. Então você tem um embranquecimento das diretorias de carnaval, então você tem a exclusão desses sambistas que tinham experiência do fazer, que tinham experiência do administrar de uma forma empírica, de levar o livro de ouro, de receber a verba e colocar o dinheiro na comunidade. Esse modelo carnavalesco, ele não é mais o modelo de fazer o carnaval hoje. Se você quiser fazer um carnaval competitivo hoje, é outra lógica. Figuras como o seu Carlão, que tinham uma relação de lazer, de trabalho coletivo, comunitário e voluntário com o carnaval, acabaram sendo escanteados no processo. Se antes eles eram jovens que estavam transformando o carnaval, agora eles têm o papel de garantir que as tradições que eles ajudaram a construir se mantenham. Mas as coisas parecem estar caminhando na direção oposta. Porque a força do capitalismo é isso, é de destruição rápida das coisas. O processo, de urbanização é um processo que destrói tradições milenares. Se a gente for pensar que essas tradições desse carnaval do início dos anos 10 era uma tradição totalmente voltada para uma cidade ainda incipiente, onde você vai ter uma tradição rural de séculos. Então, a migração para cidades, o processo de periferização, pauperização, isso vai levando a uma perda de identidade, isso vai levando a uma perda de signos, a uma perda de conhecimento que existe aí. Então, hoje eles têm essa função de querer a preservação dessas tradições que eles ajudaram a sedimentar. Quando repicados tamborins anunciar é carnaval, carnaval, carnaval. E a nossa escola querida descendo a Rua Zilda no cortejo magistral. Mesmo com todo o protagonismo e relevância no processo de construção do Carnaval de São Paulo e de já ter composto mais de 300 sambas, foi só em 2021 que o seu Carlão lançou seu primeiro álbum autoral como sambista, aos 91 anos. O disco Carlão do Peruche tem 12 faixas e foi disponibilizado nas plataformas digitais. Apesar das muitas parcerias históricas com outros sambistas importantes como Geraldo Filme e Toniquinho Batuqueiro, o registro traz letras e melodias que foram compostas apenas por ele, seu Carlão. O primeiro álbum de seu Carlão, que já teve músicas gravadas por Demônios da Garoa e Oswaldinho da Cuíca, tem partido alto, samba exaltação, marcha rancho, samba de terreiro ou de quadra e samba enredo, ressaltando a diversidade da obra do compositor. Exceto nomes como Adoniran Barbosa e o grupo Demônios da Garoa, poucos sambistas paulistas conseguiram gravar. Gravavam assim, uma música para algum compositor, às vezes sucesso, para algum cantor de samba que vai gravar, mas enquanto um álbum autoral, com a concepção, então eles nunca tiveram acesso. O seu Carlão fez parte desse movimento.
É um grande artista, um grande cantor, um grande compositor do samba de São Paulo, compôs sambas enredos históricos, compôs todo tipo de samba. É um grande partideiro, uma rima muito rápida. Então já viu o seu Carlão rimando assim, de uma maneira muito rápida, como os repentistas, né, tem essa capacidade de improviso rápido, né, tem o hip hop, e no samba isso se caracteriza pelo partido alto. Então o seu Carlão é um grande partideiro. Apesar da falta de valorização com que a figura e o legado de seu Carlão são tratados hoje, tem gente se esforçando para garantir o reconhecimento merecido ao último cardeal do samba vivo. Além do livro de memórias, escrito por Bruno Baronetti, do disco autoral e de uma série de registros audiovisuais, o seu Carlão recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo, em dezembro de 2023. A iniciativa foi da deputada Ediane Maria, do PSOL, e teve a participação de membros das velhas guardas de várias escolas de samba, representantes de instituições como a Embaixada do Samba e a Associação dos Destaques das Escolas de Samba de São Paulo, integrantes da Unidos do Peruche, além do Bruno Baronetti e do Tadeu Caçula, que nós entrevistamos para esse episódio. Eu, Camila, estive lá e queria destacar uma fala do mestre Gabi, que é um mestre-sala histórico do Camisa Verde e Branco. O seu Carlão era para ser homenageado toda semana. Nós somos 12 milhões, né, da cidade, do estado de São Paulo, sabe? Uma pessoa como esta, como o seu Carlão, que, na verdade, é esquecido. Ele é esquecido. Não por nós que temos amizade mesmo sincera, mas eu fico muito nervoso, gente, quando às vezes a gente chega em alguma quadra e vê o seu Carlão e as pessoas não o conhecem. Essa juventude de hoje deveria estar aqui para saber quem foi, não, quem é o seu Carlão. Deveria estar aqui. E aí, o Tacílio disse, as quatro escolas. É isso mesmo. São as 4 escolas que existem. Isto aqui é tradição. Nós respeitamos a nossa ancestralidade. O seu Carlão é uma ancestralidade para nós. Seu Carlão está com 93 anos. Perdeu a visão e já quase não fala nada. Mas ele conseguiu pegar o microfone para agradecer e cantar alguns versos do Repicar dos Tamborins, o samba exaltação da Escola Unidos do Peruche. Repicar dos tamborins, anunciar, é carnaval, carnaval, carnaval. E a nossa escola querida, descendo a ruazinha. Olhando para o seu Carlão ali, homenageado por tanta gente, fiquei imaginando aquele menino que segurava nas mãos do pai para acompanhar o jongo às margens do Tietê. Pensei também no menino que batucava na caixa de engraxate, no jovem que tocava na bateria da Lava Pés e que depois fundou a Unidos do Peruche. E que depois disso ainda fez da escola uma referência, ajudou a oficializar o carnaval e a dar a dimensão que o espetáculo tem hoje. Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que fez o seu Carlão ser quem ele é hoje, também é o que fez o Carnaval de São Paulo ser o que é. O repicar dos tamborins anunciar é carnaval, carnaval, carnaval. E a nossa escola querida
Memórias de Batuque é uma produção da Alma Preta e do Brasil de Fato. Este episódio teve pesquisa de Camila Rodrigues da Silva e Milena Otuca. A produção foi de Vinícius Martins, Estela Diogo, Iago Augusto e Guilherme Franco. O roteiro é de Jéssica Almeida, Akins Quintê e Vinícius Luiz. A edição é de Camila Salmásio. Trabalhos técnicos é da Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A sonorização e finalização, Lua Gattinoni. Tati Solimeu no agogô. Percussão, Anderson Rodrigues. Estratégia de promoção e distribuição, Rafaela Coure e Iaci Correia. Conteúdo digital, Mariane Barbosa, Nathalie Simões, José Eduardo Bernardes e Marcelo Cruz. A identidade visual é de Dora Lia e Natália de Souza. Locução, de Camila Rodrigues da Silva e Luana Ibelli. Coordenação do Brasil de Fato, Monize Ravena e Nina Fidelis. Direção, Pedro Borges e Camila Salmásio. Mas tanto